Para quem você quer mudar? O que te move e te movimenta em direção a querer mudar a sua casa? Para que propósito você está fazendo isso? Isso são perguntas muito importantes de responder antes de começar uma reforma. E as razões que a gente escuta dos nossos clientes são diversas. E desse projeto específico que eu vou te contar a história hoje, eu gosto muito porque a motivação foram os filhos deles. O nosso casal de clientes mora em São Paulo, mora num apartamento que já é bacana, mas resolveram realizar o sonho de comprar a sua própria casa e esperaram o tempo para fazer isso, para comprar uma casa que fosse muito massa. Eles acabaram comprando uma cobertura, é um apartamento então de 2 andares, e esse apartamento ele tem uma configuração que atraiu muito eles, porque ele parece uma casa. Normalmente as coberturas são assim, né? Você entra na área social da cobertura, os quartos ficam embaixo, daí você sobe e tem uma área de lazer. Mas nesse caso a configuração parece uma casa mesmo. Você entra na área social, tem a cozinha, tem o pátio e no segundo andar ficam os quartos. Essa cara de casa, unida com tudo aquilo que eles nos pediram no projeto, chama Casa da Diversão. E esse apartamento, ele foi pensado muito para os filhos deles. Casa da Diversão vem da fan house do Mickey. E isso já diz tudo, né? Uma casa para ser feliz, uma casa alegre, uma casa preenchida de crianças. Para eles, quando a gente pergunta assim, né, lá no início, o que é a cara de casa para você? Eles responderam assim, a cara de casa tem que ter criança, tem que ter coisas, tem que ser preenchida de vida. Como eu falei então, nossos clientes são um casal muito jovem e os 2 menininhos que eles têm, que hoje ainda são pequenos. E é claro que eles se preocuparam muito com a segurança deles, né, no projeto. A gente criou toda uma estrutura da escada, que foi um ponto bem importante de partida desse projeto, mas principalmente eles sabiam que essa é uma casa para a vida inteira, que essa é uma casa a longo prazo, que essa é uma casa para ser vivida para os meninos por muitos anos, e é aquela casa que eles vão olhar para trás lá no futuro e vão dizer assim, eu cresci numa casa muito bacana. Esse apartamento, logo que você entra, ele tem um hall privativo e a nossa intervenção já começou nesse hall, que foi onde a gente colocou alguns quadros que eles gostam muito, um banquinho ali para esperar, para sentar, para largar alguma coisa, um banco que já é deles, e logo que você passa pela porta do apartamento, tem um hall que é colorido. Definir a cor desse hall de entrada foi um desafio, a gente testou várias possibilidades e no final a gente chegou numa cor que é especial, que é um amarelo. A casa que eles vivem hoje já tem uma parede amarela e eles quiseram levar isso para essa nova casa também e usar outros elementos de cor para causar mais contraste. Desde o início, a nossa cliente falou assim, eu gosto muito do contraste dos elementos, então as iluminações pretas que contrastam com a leveza das paredes, as cores que contrastam entre si. Essa escolha dos materiais desse projeto, ela foi super importante para ser um direcionamento ali pra gente fazer o que a gente chama de mood board, que são as camadas de cores e revestimentos que o projeto vai ter. Eu vou te contando todos esses materiais ao longo do vídeo, mas fica aqui com a entrada dessa sala. Você vê que tem um sofá enorme, que tem um tapete que varre toda a sala, que é um tapete azul marinho, e que o piso desse projeto é um piso de granilite. A gente ainda está na fase de orçamentação, existe o desejo de fazer o granilite mesmo, né? A textura que você escolhe as pedrinhas e faz aquela massa que reveste todo o apartamento, essa é a ideia para esse piso. E a sugestão de layout para o apartamento foi que a TV ficasse abaixo da escada. Na configuração original do antigo proprietário que morava ali, porque esse é um apartamento antigo, não era assim o layout dessa casa, a TV ficava em outra parede. Mas a gente quis deixar esse espaço de passagem bastante livre para que as crianças pudessem circular, pudessem brincar e os nossos clientes ficassem ainda mais à vontade vendo a vida acontecer ali na visão mais ampla que se tem da sala. Para fazer esse painel da TV, a gente precisou adaptar uma parte em marcenaria, que vai ser esse móvel, que vai ter portas, vai ter espaço de armazenamento, que é toda a profundidade da TV, então ele é um espaço bastante profundo, e o restante a gente trabalhou com uma estrutura de vidro canal
acanelado e serralheria também no tom amarelo. Essa estrutura, ela também serve como guarda-corpo da escada. Lembra que eu falei que eles se preocupavam muito com a proteção, né, com essa coisa da casa ser segura para as crianças? Esse guarda-corpo de painel de TV também já serve para isso. E a parte que a gente deixou de vidro ali foi muito também para deixar passar a iluminação e não ser um obstáculo assim para a casa continuar clara no segundo andar. Junto dessa sala, a gente tem uma segunda salinha e uma terceira que fica na rua, que é tipo uma copa, assim, porque eles adoram tomar os cafés da manhã juntos. E eles imaginam isso muito acontecendo na área externa, quando o dia ajudar lá em São Paulo, né? Essa segunda sala é uma sala um pouco mais informal, com poltronas. A ideia é poder receber bastante gente, para que eles possam voltar a receber os amigos com mais espaço do que eles têm na casa deles hoje. E ali na sala de jantar também tem um aparador e ela fica próxima da cozinha. Nesse apartamento, tanto pelo layout que ele já tem, né, quanto por uma escolha deles, eles decidiram não integrar a cozinha. Então a cozinha, ela continua sendo um ambiente fechado, um ambiente à parte da casa. Primeiro porque eles não curtem tanto cozinhar assim, né? E segundo, porque quem tem criança sabe que a casa que tem criança, ela tem sempre muita comida, muito cheiro de comida, gente cozinhando. Então acaba que às vezes separar isso pode ser uma escolha interessante, né? Agora, eu falei pra você que tinha uma copinha do café da manhã na rua. Vamos para essa parte do projeto? Lá na rua, a gente tomou a decisão, a nossa cliente trouxe, na verdade, o pedido de colocar um revestimento no piso que parece aquele chão de quintal de vó. E não projetar grandes estruturas fixas ou coisas muito rebuscadas. A ideia era que fosse um quintal simples, que fosse um quintal para abrir uma cadeira de praia mesmo e sentar, sem a necessidade de um investimento num grande imóvel. O desejo deles, claro, é ter bastante plantas, ter um espaço ali para fazer um churrasco, então tem uma bancada que a gente fez de apoio com um móvel em serralheria, já que ele pode molhar. Tem uma área coberta, mas a maior parte do espaço é livre e descoberto, que é para os meninos brincarem. E daí a gente deixou mangueira, deixou tudo para fazer daquilo ali um quintal. Tem uma curiosidade legal sobre esse tipo de revestimento que eu acho que cruza muito com a história dos nossos clientes. Esse revestimento de caquinhos é um revestimento muito típico paulista, das casas paulistas. Depois ele se difundiu em todo o Brasil, mas começou porque existia na cidade de São Caetano, se não me engano, uma fábrica de lajotas mais ou menos pelos anos 40, 50. E essa fábrica, ela vendia um revestimento de lajota cerâmica que era muito usado. Mas também muita coisa se perdia e se quebrava nessa produção, né? Que há muitos anos atrás não era tão industrial e precisa quanto é hoje. Então, esses caquinhos, eles começaram a ser aproveitados pelos funcionários dessa fábrica para fazer as suas casas. E assim esse tipo de revestimento ficou muito popular e faz muito parte da arquitetura de São Paulo daquela época. Corta para os dias atuais e para o nosso projeto, onde a gente tem um casal de clientes apaixonado por São Paulo. Um casal que vive a cidade, que gosta muito, né, enfim, conhece muito, gostava muito de ir no centro, casaram na Sala São Paulo. Então, são pessoas que têm a sua história muito enraizada ali, escolheram São Paulo para criar os seus filhos, é lá que vive as famílias deles. Então, escolher um revestimento tão simbólico e fazer disso plano de fundo da onde os filhos deles vão brincar, é uma coisa, para mim, assim, um dos meus pontos preferidos do projeto é esse quintal e a simplicidade dele, porque a beleza também pode estar no que é simples, né? A gente não precisa fazer grandes estruturas ou usar o último grito da tecnologia para fazer algo que seja acolhedor, que tenha história e principalmente vai fazer parte dessas memórias. Agora a gente vai para a parte da cozinha. E olha só, a gente usou o piso de granilite na sala, o piso de caquinho na área externa e na cozinha a gente está usando um revestimento da Atlas quadradinho, que ele é tipo um ladrilho, mas ele não é o mesmo material de ladrilho hidráulico, apesar de ter estampa. Esse revestimento traz ali para a cozinha um temperinho a mais, porque os móveis são bastante simples, né? E tem duas coisas principais, assim, esse revestimento e também um móvel azul, um azul bem vibrante. Essa cozinha é imediatamente
exatamente conectada com uma lavanderia, tem uma separação ali de parede, mas elas ficam lado a lado. As marcenarias desses espaços são bem neutras e uma curiosidade muito legal é que o nosso cliente ama lavar roupa, então essa lavanderia, ela precisava ser muito equipada, assim, então a gente pensou exatamente no que eles vão guardar, na maneira que eles vão guardar. Eles têm tipo eu acho que era um banheiro de serviço ou um armazenamento tipo dispensa que a gente usou para colocar mala e os produtos de limpeza também. E existia, né, uma dependência de empregada ali, que hoje não faz mais sentido na rotina deles, mas que eles resolveram conectar lá com a rua, ampliar a janela e até deixar esse acesso ali pela lavanderia mesmo, para que isso não se misture muito com o lazer deles, porque eles trabalham bastante em home office. Então esse home office, ele acaba acontecendo nessa dependência, ele tem um banheirinho privativo dele e a ideia foi deixar separado mesmo, assim, para essas rotinas, família e trabalho não se cruzarem tanto. Mais do que já se cruzam, né, para quem trabalha em home office. Esse home office deles tem uma grande bancada de trabalho, um armário para eles guardarem ali coisas, enfim, documentos, coisas da vida, o trabalho dos meninos. E a parte de trás do home office, ela é uma parede de tijolinho com uma estante onde eles vão guardar itens, memórias, plantinhas, porta-retrato, que também fica de fundo da live. Aliás, uma curiosidade sobre esse vídeo aqui é que eu tô num lugar muito especial hoje, que não é o meu escritório. Eu quero ver se alguém adivinha aqui nos comentários onde é que eu tô. E esse projeto é meu, mas esse com certeza você nunca viu por aí. Agora, continuando pro segundo andar. A gente sobe naquela escada do painel ali de TV e lá no segundo andar tem uma coisa muito legal, uma sala íntima. Sala íntima é uma coisa muito dos 80, assim, que existia nas casas, né? Esse prédio deles é muito icônico, mais ou menos dessa época. E eles quiseram manter uma salinha de TV lá para esses momentos mais íntimos de família, para assistir aquele desenho com os meninos ali em algum momento, para quando eles estiverem doentinhos, quem tem criança sabe que isso é meio frequente, assim, né? Para que eles tenham esse espaço de convivência mais íntimo mesmo da família. E aqui a gente já aproveitou para fazer desse núcleo da escada o móvel principal. Então a TV fica nesse núcleo, o guarda-corpo é todo de marcenaria visando uma segurança maior ali para os meninos. A gente também usou o espaço para fazer uma estante ali, uma farmacinha, mais área de armazenamento de coisas da vida. E nesse segundo andar a gente tem 3 quartos. Vou te contar um pouquinho sobre cada um deles. Um é o quarto dos meninos. Eles ainda dormem juntos e por algum tempo ainda dormirão juntos até que fiquem mais independentes, eles são pequeninhos. E aqui a ideia desse quarto é que a gente tivesse 2 camas, elas também são bicamas, tanto para os pais poderem dormir ali junto em alguma ocasião eventual, quanto para eles receberem amigos no futuro. Então é um quarto amplo, um quarto com 4 camas. Esse segundo andar tem todo o revestimento de parquet no piso, então é um revestimento de madeira que a gente está restaurando ali, completando as partes que faltam, porque já falei para vocês isso em outros vídeos, né? Nada como a madeira natural para trazer esse aconchego para os ambientes. Além disso, nesse quarto dos meninos, ele é uma suíte, tem a parte do banheiro, que é todo verdinho, e repara no puxador desse armário, é um mini dinossauro. A ideia é fazer uma coisa lúdica, mas que daqui a alguns anos, quando eles não gostarem mais, fica fácil só de trocar o puxador. O quarto, ele é bastante simples, no sentido de que tem um papel de parede ali, mas ele não é muito ilustrado, e também tem uma meia cabeceira, assim, que é apenas pintada, um espaço de leitura para eles terem algum lugarzinho ali para eles, e um mural, porque eles gostam muito de interagir, colocar foto e tudo mais. Mas esse não é o quarto que eles vão brincar, porque o segundo dormitório desse andar é o quarto da brincadeira. E esse quarto da brincadeira, ele tá sendo pensado para no futuro virar o quarto de um dos meninos, mas por enquanto ele não é, ele vai ter ali uma mesa, uma escrivaninha, caso os nossos clientes precisem trabalhar à tarde, fazer um home office ali com eles, tem espaço para os meninos brincarem, mesinha, os brinquedos, a maioria vai ficar nessa área. Isso é uma coisa que eles já têm na casa atual deles, eles estão levando esse costume, né, de ter esse espaço de brincar separado do espaço de dormir. E para quem tem criança pequena também sabe, né, que isso pode ser interessante até para a qualidade do sono deles. E esse espaço da brincadeira é um espaço colorido, é um espaço mais dinâmico, já tem um armário sendo projetado ali para guardar algumas coisas e visando o futuro. E também tem um sofá-cama para quando algum familiar vier de outro lugar ou algum amigo ter também
a possibilidade de transformar isso num quarto de hóspedes. E o terceiro quarto, e último, mas não menos especial, é o quarto dos nossos clientes, do quarto do casal. Esse quarto é uma suíte, tem um banheiro que tem banheira, uma área bastante ampla, assim, é um banheiro bem espaçoso. E no quarto a gente tem um pequeno espaço de penteadeira, uma área bastante ampla, a gente não quis deixar ali muitos itens, muitos mobiliários e também não precisa de muito volume de armário. Então a gente deixou um armário numa posição estratégica lá no fundo, e o detalhe dessa marcenaria eu gosto bastante, que ela tem uma listra da cabeceira, né, da madeira da cabeceira, que é o Jequitibá da Arauco, que alinha com esse armário, e daí fica tudo mais ou menos na mesma linguagem. Outro detalhe legal é que a gente não está adicionando forro nesses ambientes. Esse apartamento é antigo, algumas áreas têm forro, outras não. E buscando que essa reforma seja mais rápida, a gente resolveu não colocar forro, deixar os pés direitos altos. Mas nos quartos, às vezes é legal baixar um pouquinho essa relação de altura, né? Então no quarto dos nossos clientes a gente está fazendo uma pintura só na área do forro para ficar ainda mais aconchegante. Aos pés da cama eles têm tipo uma cômoda, um gaveteiro. Eles não usam TV no quarto, mas a gente deixou todas as esperas. E tem um cantinho também de poltrona, de leitura, enfim, onde a gente está aproveitando uma poltrona de amamentação que a nossa cliente tem, e a gente vai dar uma nova cara para ela e reutilizar ali. Ainda tem dois ambientes que eu quero falar pra você. Um deles é o banheiro social. O banheiro social, quando eu postei no meu Instagram, todo mundo amou porque ele é lindo mesmo. Ele tem uma cuba de sobrepor, os metais dele são pretos. Um revestimento que chama Batuto, da Portinari, que a gente tá usando, que é tipo um granilite, assim, igual o do piso lá de baixo, só que numa versão porcelanato pro banheiro. E a gente tá usando toda essa atmosfera de isso ser tipo um lavabo do segundo andar. Enquanto isso, também tem uma outra parte que tem uma moldura muito especial, um quadro muito especial. Quando os nossos clientes se casaram, eles foram fazer uma viagem e ganharam de presente de algum dos parentes, eu não vou lembrar se é da avó, eu acho que é da avó, uma quantia em dinheiro, e com essa quantia eles compraram um quadro. E a gente também colocou esse quadro numa posição de destaque na subida da escada, porque isso é importante para eles, então isso tá bem emoldurado ali num lugar de muito afeto e perto da área mais íntima da casa. A Casa da Diversão, como você pode ver, tem muita história, muitos cantos especiais, e todas as escolhas desse projeto foram feitas pensando nos meninos, pensando na rotina. Os nossos clientes, ao longo de todo o processo, foram pessoas que se expressavam muito bem, que contavam os desejos, que escreviam um monte as coisas que eles queriam. Então foi muito gostoso desenvolver esse projeto, e essa obra está prestes a começar a qualquer momento. É óbvio que você vai ver por aqui a obra e depois o resultado dela pronta. Não deixa de se inscrever aqui no canal se você gostou desse vídeo e deixar seu comentário se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma especificação. Até a próxima!